É quase um sócio aqui do nosso canal, ele já participou outras vezes também aqui, mas Lester, seja bem-vindo mais uma vez, já agradeço pela disponibilidade, que não é fácil, né? Um dia de trabalho também, de um treinador, de ter essa disponibilidade à noite também para conversar com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Boa noite aos amigos, boa noite a todas as pessoas que acompanham, né, esse canal, que eu não sou sócio ainda, mas sou admirador, porque nós que somos profissionais de futebol, no mundo atual, precisamos muito desse tipo de ferramenta para que a gente possa se comunicar e se conectar, né, de uma forma mais profunda, podemos dizer assim, com o torcedor, com o desportista, né, com o amante do futebol. Então, é sempre um prazer e estou à disposição aí para a gente falar muito do Floresta e de futebol do modo geral. Boa, boa, boa. Até porque esse ano é ano de Copa do Mundo e é sempre bom ter uma opinião de um profissional da área, né? De um treinador, para saber um pouquinho sobre seleção brasileira, que é importante também. Mas, lógico, o foco aqui é o Floresta, a gente falar um pouquinho sobre o Floresta. Eu sei que o Jota Vasconcelos ele tem um fã-clube, né? Eu sei que ele tem um fã-clube e sempre participa. Eu não sei se a Lucy né, do fã-clube do Jota Vasconcelos, mas eu dou boa noite para ela também. Seja bem-vinda aqui. Faça como ela aqui, comente também no nosso chat, aqui na nossa live também para participar junto com a gente. Inclusive, pode até fazer pergunta aí para o Leston Júnior, que é sempre importante aqui para agregar aqui na nossa live. É do seu fã-clube, Jota Vasconcelos? Não, né? Acho que não. Se não for, seja bem-vindo de qualquer É. forma, né, Breno? Valeu, Luci. Valeu demais. Bom, vamos começar esse bate-papo com o Leston, que sempre é um papo bem agradável. Até falava aqui em off com o J. Vasconcelos. O Leston sempre rende, porque a gente faz a pergunta e ele desenvolve a resposta ali. E a gente tira uma pergunta dentro da resposta dele, e é sempre bacana. E, Leston, e a primeira pergunta, acredito que não tem como fugir. Como é que está essa preparação do Floresta para mais uma temporada na Série C? Eu confesso a você que eu perdi as contas. Eu não sei se é a quinta ou a sexta temporada do Floresta já na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas você pode tirar essa dúvida, essa minha dúvida aqui também. Mas como é que está essa preparação, né? Essa semana já tem estreia diante da Inter de Limeira, fora de casa. Essa vai ser a sexta temporada consecutiva, né, do Floresta jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Floresta sobe em 2020, joga a primeira Série C em 2021, né? E vai para a sua sexta competição. Assim, Bruno, a gente tem desde o do término da Série C do ano passado, né? A gente já iniciou imediatamente a preparação para a Série C 2026. Obviamente que nós gostaríamos, no primeiro momento, de ter a manutenção da base da equipe do ano passado, mas por uma questão mercadológica, isso foi impossível. Acabou que todo mundo ficou muito valorizado com a campanha, né? E nós tivemos que recomeçar, né? Vamos dizer assim, do zero em relação ao elenco. Óbvio que a manutenção da comissão técnica fez com que a ideia permanecesse, né? Mas essa ideia precisou ser difundida para novos atletas, né? E isso aconteceu em duas etapas. Na primeira etapa foi na montagem da equipe para jogar o campeonato estadual, com o objetivo claro de fazer com que o Floresta, depois de 7 anos, voltasse a jogar uma semifinal do campeonato estadual. Um clube que está entre as 60 principais equipes do país há 6 anos não pode, não deve, né, deixar de figurar nas fases finais, né, vamos dizer assim, do seu campeonato local, né, do seu campeonato estadual. E era importante que o clube voltasse a jogar uma semifinal. É óbvio que o nosso objetivo principal era conseguir direto a vaga da Copa do Brasil, mas ela pode vir ainda, né? Desde que Ceará ou Fortaleza consiga o acesso, essa vaga da Copa do Brasil ela é alcançada pelo Floresta. E para que na sequência, baseado naquilo que nós tivéssemos de mostragem do campeonato estadual, pudéssemos fazer uma segunda parte de montagem pensando na disputa da Série C.
e isso foi feito. Nós terminamos na sexta-feira com o fechamento da janela, montando um elenco que, na minha concepção, é um elenco individualmente falando mais equilibrado do que o time do ano passado. Porém, agora é preciso fazer com que esse elenco se torne tão competitivo quanto a equipe do ano passado. E é trabalhando em cima disso que a gente tem feito a preparação, mas existe realmente uma expectativa que a gente consiga fazer uma Série C no nível que nós fizemos no ano passado, atingindo o primeiro objetivo da permanência. Todas as 20 equipes da divisão iniciam com esse pensamento e, a partir daí, pleitear coisas maiores e, quem sabe, esse tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Leste, eu queria fazer uma pergunta para você, porque esse ano a gente tem uma mudança, né, em relação à questão da janela de transferência, antes do Jota fazer a pergunta dele, porque os times da Série C agora são incluídos também nessa janela, né, junto ali com os times da Série B e da Série A. Para quem não está por dentro, os times da Série C e D eram fora, né? A janela continuava para eles ali, eles podiam contratar, tinha um certo limite ali de data, né? Algo do tipo assim. A Série C, o ano passado, ela já esteve presente na janela, né? Sim. Esse é o segundo ano que os clubes da Série C precisaram se adequar a essa condição de janela. Mas isso é bom ou ruim para os times da Série C? Essa era a minha pergunta para você. Eu sei que ano passado teve essa readequação, né? E esse ano está continuando assim. É bom ou ruim para as equipes da Série C? Eu acho que é pior para os atletas do que para os clubes, né? Os atletas, eu acho que isso vai levar um certo tempo para que todos consigam entender um pouco esse processo, porque, na verdade, esse objetivo de janela é uma tentativa de forçar os clubes a se organizarem mais em relação a seus elencos, em relação ao seu planejamento, mas, consequentemente, isso passa a exigir que os atletas também pensem melhor antes de aceitarem, né, vamos dizer assim, as propostas de clubes que não disputam as principais competições nacionais. Nós estamos vivendo hoje um imbróglio grande em relação, por exemplo, aos atletas que estão jogando a Série A2 do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, que é uma das principais competições estaduais do Brasil. Investimento, inclusive, maior do que a maioria dos estaduais de primeira divisão. E esses atletas que estão disputando a fase final da Série A2, eles não conseguirão jogar a Série A, B e C, a não ser a partir de julho, quando abre a próxima janela. Então, isso mexe muito com o mercado e é por isso que eu digo, os clubes que conseguem se organizar a nível de planejamento, como eu exemplifiquei para vocês, o Floresta teve que montar o elenco do zero, dividiu essa montagem em duas partes, até por uma questão econômica, por uma questão financeira, e utilizou do período da janela de exceção para que pudesse fazer as suas contratações e reforçar a sua equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, assim, para os clubes, eu acredito que mesmo sendo algo recente, é algo mais fácil de ser ajustado do que para os atletas que vão ter a cada ano que pensarem bem em relação aos seus projetos de carreira dentro da temporada. Perfeito, perfeito. Jota, fica à vontade, meu amigo. Pronto, a minha pergunta para o Leston, primeiramente, é sobre a questão das viagens. Como é que vocês se organizam, a logística, né? Porque vocês vão para São Paulo, depois jogam em casa, depois vão ter que ir a São Paulo outra vez, depois a Paraíba, depois ao Maranhão. Como é que funciona, Leston, essa logística dessas viagens, né? Dessa sequência de jogos que a gente sabe que a Série C praticamente engloba todo o território, né? Todo o território nacional. Como é que você, a diretoria, a parte do pessoal responsável pela logística se organizam quanto a isso? Realmente um dificultador, mas ele é para todas as equipes, em função da nossa malha aérea, né? Nós temos alguns locais onde a malha aérea, ela realmente ela é um problema. Fortaleza não é o caso.
Exemplo, a nossa estreia com a Inter de Limeira no domingo, nós fazemos um voo direto para Campinas, e que está ali a 45 minutos, 40 minutos de Limeira, né? Então, assim, é uma logística tranquila. Às vezes, por exemplo, jogar em João Pessoa, você tem uma logística pior, às vezes, do que jogar em São Paulo, porque a malha aérea de João Pessoa não é uma malha aérea com muitos voos, então você não tem um voo direto, você tem que ter conexão, né? Então, normalmente, nesses jogos onde a logística ela é uma logística um tanto quanto mais difícil, normalmente se antecipa essa viagem, né? Desde que estou aqui no Floresta, em todas as minhas passagens, o clube, dentro das suas condições, sempre procurou oferecer a melhor condição possível, né, nesses aspectos, para que os profissionais possam ter tranquilidade. Obviamente que em uma ocasião ou outra você acaba tendo um problema. O ano passado, por exemplo, nós tivemos um problema no jogo de Florianópolis, em função de teto, estava sem teto para pousar, e aí gera realmente alguns desconfortos, mas, como eu disse, isso pertence à competição, é mais uma adversidade das inúmeras outras que a competição traz, né? E a gente procura minimizar o máximo possível os impactos disso, com um bom planejamento e, obviamente, com atitudes prévias, né? Tentando se antecipar de algumas situações para que a gente ofereça a melhor condição possível para os atletas. Perfeito. Leston, eu queria saber de você também o seguinte, né? Ano passado, o Floresta, até esse ano mesmo, né? No Campeonato Estadual, mandou seus jogos ali em Horizonte. Continua da mesma forma? E outra questão, né? O Leston, os times que você comanda sempre tem boas defesas, né? Foi assim com o Floresta, né? Também assim no ano passado na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse ano até vi uma evolução ali no Campeonato Estadual, o time indo um pouco mais para o ataque, né? Atacando um pouco mais, exceto, logicamente, contra Fortaleza e Ceará, que é quase impossível, né? Para você não ser um kamikaze ali, é complicado você atacar um time que tem um orçamento maior, né? E é melhor tecnicamente. Mas como é que você também, nesse quesito, né? Como é que você trabalhou a sua equipe já pensando na Série C do Campeonato Brasileiro? E eu volto a lembrar, né? Não subiu por causa de um golzinho ali, de um empate ali, talvez um golzinho pudesse ter colocado o Floresta na Série B do Campeonato Brasileiro já para esse ano. Como é que você está trabalhando nisso, né? Tem uma boa defesa e essa questão da evolução do ataque, e se ali o gramado de Horizonte ajuda você também acerca disso. Bom, vamos lá. Na verdade, o ano passado faltou literalmente um gol, né? Porque nós empatamos em todos os critérios com o São Bernardo, número de vitórias, gols, saldo de gols, e eles marcaram um gol a mais do que a gente, né? No quadrangular. Então, eles acabaram tendo acesso no critério dos gols marcados por um gol de diferença. Em relação ao estádio, está tendo uma definição ainda, isso pertence à direção do clube, né? Nós, no ano passado, conseguimos ter uma identificação boa ali com o Horizonte, a gente conseguiu se adaptar muito ao gramado, às referências do campo, né? Que pese ser o mesmo tamanho do gramado, mas em Horizonte tu tem a impressão de ser maior, porque a amplitude e a profundidade da estrutura fora do gramado ela é maior, então ela dá a sensação de um campo maior, né? Mas vamos aguardar aí a definição da direção. Em relação a esse outro aspecto, né, de solidez defensiva, eu acho que isso está muito relacionado, primeiro, com o nível de enfrentamento, né? No ano passado, nós éramos, de longe, assim, entre os três menores orçamentos da Série C. Isso, por si só, te coloca numa condição de você ter que ter uma estratégia que te aproxime um pouco das principais equipes no que diz respeito ao investimento. É óbvio que investimento não é tudo, mas é inegável que quanto maior o investimento, mais recurso técnico você tem em relação à montagem de elenco, a perfil de atleta, enfim, né?
mas também passa um pouco pela ideia daquilo que eu tenho de conhecimento da competição. Esse ano eu vou fazer a minha nona Série C, né? Eu tenho um acesso conquistado nela, e tenho dois quase, né? Um com Madureira e esse do ano passado com o Floresta, né? Então, é uma competição que normalmente as equipes que brigam na parte de cima da tabela são equipes que sofrem poucos gols, né? Porque é uma competição muito competitiva, muito equilibrada, de jogos, de muito duelo, e isso faz com que virar jogo na Série C seja realmente algo muito pouco provável, né? Acho que, de modo geral, no futebol mundial, nós temos um índice de viradas é, diminuindo consideravelmente, porque defensivamente todo mundo tem melhorado bastante, né? Então isso diminui bastante a incidência de viradas, mas numa competição onde o nível de duelo, e aí, quando eu me refiro a duelo, são duelos individuais mesmo. A Série C é uma competição que ela contempla muito duelo de atacante contra lateral, atacante contra zagueiro, volante contra meia. Você, em vários momentos dos jogos da Série C, isso é muito latente. Então, eu acredito que eu parto do princípio que uma equipe sólida defensivamente ela tem maiores perspectivas de vencer numa competição dentro desse perfil. Obviamente que, quando eu digo que esse ano nós temos, teoricamente, um elenco mais equilibrado, isso significa com que nós tenhamos tido um cuidado maior na busca das peças do setor ofensivo, né? Então, eu acredito que ofensivamente nós temos, individualmente falando, jogadores com um pouco mais de capacidade do que tínhamos na temporada passada. Mas, repito, o diferencial da temporada passada foi a capacidade coletiva daquele grupo. A gente agora, a nossa maior missão para esse ano é transformar esse novo grupo, que tem um pouco mais de capacidade técnica individual, em um time tão coletivo como aquela equipe do ano passado. Tomara que a gente tenha felicidade e competência para isso. E a Série C sempre é um campeonato à parte, assim, né? Geralmente é um jogo mais físico, né? A gente vê você precisa, logicamente, ter um jogo mais coletivo, como o Leston falou. Então, conversando aqui com o Leston Júnior, treinador da equipe do Floresta. Se está acompanhando a gente, pode deixar a sua pergunta também. Deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Jota, fique à vontade, meu amigo, para fazer mais uma pergunta aí para o Leston. Pronto. Leston, você tem como característica, enquanto treinador, né, montar elencos competitivos, né, com baixo custo, e principalmente dando também oportunidade a jogadores e reconstrução de equipes, como a gente conhece já um pouco do seu currículo, né? Como é que você fale um pouco para a gente aí, da montagem do Floresta para a temporada, né, a partir do Campeonato Cearense, e também as principais peças que você tem à disposição para a disputa da Série C. Sim, nós, no primeiro momento, nessa montagem, nós objetivamos ter minimamente uma base no campeonato estadual que nos colocasse numa condição de, nessa segunda, porque o ano passado, só para contextualizar, eu chego após o campeonato estadual, e o Floresta tinha feito um campeonato estadual muito abaixo, tinha salvo no quadrangular do rebaixamento, salvo engano, e foi feita uma reformulação muito agressiva no elenco para a Série C. Então, nós iniciamos a Série C com um trabalho meio que saindo do zero, assim, e nós demoramos até um pouco a engrenar na Série C, né? Os 3 primeiros jogos da competição, nós fizemos 1 ponto o ano passado. Esse ano nós montamos uma equipe no estadual equilibrada, com uma mesclazinha de jogadores um pouco mais experientes, como o Bismarck, o Rafinha, jogadores que tinham, vamos dizer assim, que têm, né, um histórico de boas competições, para que fosse suporte de jogadores muito jovens, né, como o João Vitor zagueiro, o Eduardo zagueiro, é, é, o Mateuzinho. Então, assim, a gente deu meio que uma mesclada
para que a gente pudesse não partir do zero na segunda montagem, que a segunda montagem, que a segunda parte da montagem, ela fosse direcionada em cima daquilo que a gente percebesse de necessidade dessa base do campeonato estadual. E assim foi feito, né? Nós agora demos um up no que diz respeito à jogabilidade, né? Nós trouxemos muitos jogadores com participações nas últimas séries C em bons clubes, jogando em bom nível, né? E com características que se adequam ao nosso modelo de jogo. Eu não gosto muito de individualizar, mas a volta do Jean, atacante, é uma volta importante de um jogador que fez uma Série C muito especial ano passado. A volta do Denilson, goleiro, também é uma volta que nos cerca de expectativa pelaquilo que ele representou, principalmente ali no quadrangular final, o ano passado, da Série C. Né? O Valdo, que acabou tendo um probleminha, ele foi contratado ali já na metade do campeonato estadual e teve que passar por um procedimento e volta. Acredito que na segunda rodada da Série C já vai estar à disposição. É um jogador que entrega também muita experiência, é um jogador que tem, além da capacidade técnica, né, é um jogador que tem uma liderança muito interessante, né? Agora, mais recentemente, trouxemos o Matheus Martins, que é um atacante com muita capacidade de 1-1. É um jogador que se destacou muito. Ele se destacou no primeiro momento no Rio Grande do Sul, depois fez uma temporada muito boa no Sampaio Corrêa, estava jogando a Série A2 do Campeonato Paulista esse ano, então é um jogador que também é cercado de muita expectativa. Enfim, o Johnny Volante, que jogou Novo Horizontino, São Bernardo, enfim, jogadores que vieram para agregar, né, dentro dessa ideia, para que a gente possa ter um elenco equilibrado. A Série C se tornou uma competição longa, né? Ela começa no primeiro final de semana de maio e ela vai até o último final de semana de outubro. É importante a gente entender que ninguém vai performar em alto nível de abril, perdão, né? A maio não, de abril, de abril a outubro. Então, a gente precisa ter um elenco que nos permita estar sempre aproveitando os atletas no seu melhor momento dentro dessa janela de competição. E eu acredito que esse ano nós temos aí um elenco mais equilibrado do que nós tínhamos na temporada passada. Esse campeonato é um campeonato longo e vai ficar mais, né? Porque assim, na temporada que vem já começa essa nova era da Série C, né, Lester? Então, já vai ter essa readequação também na Série C. Eu, como um bom botafoguense paraibano que eu sou, eu espero que o Botafogo suba esse ano, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais. 13 anos, meu amigo, de Série C. Eu dou muito esse exemplo, né? Quando eu digo que o Floresta está amadurecendo, vamos dizer assim, a sua busca por mais um salto esportivo, eu uso como referência o Botafogo. O Botafogo subiu em 2013 para a Série C. Né? Então, o Botafogo está desde 2013 ensaiando, já bateu na trave também algumas vezes, né? E eu acho que esse é o caminho, né? Eu digo sempre que o Floresta consegue o acesso em 2020 e hoje o Floresta se solidificou como um clube da Série C do Campeonato Brasileiro, né? E esse tem que ser o primeiro passo para que você também não faça saltos, vamos dizer assim, verticais muito rápidos, sem sustentação, sem estrutura, sem metodologia, sem planejamento, né? Então, hoje, o Floresta se consolidou como um clube de Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a partir daí você está mais perto de pleitear coisas maiores, né? É um clube que tem muita linha de crescimento ainda, esportivo e institucional. É isso, é isso. Eu acho que o Floresta está no caminho certo, como o Leston falou, e grande exemplo é o Botafogo mesmo. Agora é o primeiro ano da SAF, né, do Botafogo, realmente assim. Ano passado teve um aporte ainda da SAF, mas esse ano a SAF tomou conta, né, agora, né? Então é o primeiro ano da SAF
e está sendo bem arrojado, trazendo nomes bem conhecidos ali. Tomara que o Botafogo suba, pelo amor de Deus. Esse ano tem que subir. Passando aqui pelo nosso chat, Paulo Carmelho pergunta o seguinte para o Leston. Alex Carioca, que jogou no Náutico, ainda faz parte da comissão técnica do Floresta. O Leston pode saber mais do que a gente aí, se ele está no Floresta ou não. E agradeço aí ao Paulo Carmelho também pela mensagem. Não, realmente, assim, ele não trabalhou comigo, né? Nas minhas passagens, Sim. ele não esteve trabalhando comigo. A não ser que ele trabalhasse na base, né, do clube, nas categorias de base, mas realmente comigo ele não chegou a trabalhar aqui, né, nesses 101 jogos que eu tenho à frente do clube. Só isso, 101 jogos já. Né? Instante passa, no instante passa. Leston, falando um pouquinho, a gente para a gente caminhar também, para não tomar tanto o seu tempo, né? Sobre esses favoritos da Série C. A gente falou agora, Botafogo é SAF, tem outras equipes também, né? Que são equipes que são SAF dentro da Série C. O próprio Floresta, queira que não, é uma equipe, né? Também administrada ali por empresários, enfim. Como é que você enxerga essa Série C para favoritos? Você já falou que o Floresta entra com a missão, né, primeiramente, de ficar aí na Série C, né, da permanência, mas, logicamente, buscando se classificar aí para, mais uma vez, para aquele quadrangular ali, para a fase mata-mata, né, que a gente chama ali, com 2 grupos, né? Como é que tá? Como é que você enxerga essa Série C, que tem Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, vou botar aqui Paysandu também, né? Enfim, outras. E essas equipes que caíram da Série B mais fortes também, né? Nós temos um hall de equipes com um poder de investimento muito acima na divisão. Paysandu, Santa Cruz, Barra, que é um clube da Rogon, né, uma empresa alemã que injeta muito dinheiro, eles têm um poder de investimento muito alto. Maringá, que pouca gente conhece assim a fundo o projeto do Maringá, é um clube, talvez seja o único clube de Série C do Campeonato Brasileiro que compra e vende atletas. O Maringá não só vende atletas, como compra muitos atletas, né, que hoje estão no elenco do Maringá foram atletas comprados com investimento alto, né? O Maringá paga 400 mil, 500 mil reais, 600 mil reais em compra de percentual de atleta, né? Então, assim, é um clube que tem um orçamento realmente muito alto, né? Tem as equipes que foram rebaixadas da Série B, que inevitavelmente essas equipes caem vamos dizer assim, com uma estrutura de clube à frente das equipes da Série C. Eu diria que nós temos ali, talvez, de 6 a 8 equipes que largam na frente, teoricamente, em função do seu poderio econômico, principalmente, né? Mas isso é muito teórico mesmo, porque está todo mundo vindo de parâmetros estaduais. E agora que unifica tudo dentro de uma competição de âmbito nacional, alguns aspectos acabam modificando. Às vezes, aquela equipe que você não tinha, como foi o Floresta no ano passado, que quase foi rebaixado no campeonato estadual e ficou a um gol do acesso à Série B. Mas o contrário também acontece. Equipes que vão muito bem no estadual, mas que acabam depois na competição nacional não conseguindo se encontrar. Por isso que eu digo sempre que é uma competição que, pensando como Floresta, nós precisamos mirar o quanto antes atingir a pontuação de permanência para que a partir dali tu tenha, vamos dizer assim, leveza para buscar voos maiores dentro da competição. Jota, faça a sua última pergunta aí para o nosso amigo Pronto, Leston. para a gente poder liberar também o professor Leston, né? Leston, você comentou aí a respeito justamente dessa oscilação, né? A questão do parâmetro do Campeonato Cearense para o Campeonato Brasileiro da Série C. Essa oscilação quanto às equipes, o desempenho se dá também porque muitas equipes fazem uma equipe para disputar o estadual e depois fazem outra para a competição nacional. E aproveitando também já a última pergunta, além do objetivo da permanência, qual seria, né? Eu acredito que a pergunta é até óbvia, né? Mas o objetivo maior do Floresta para o restante da temporada?
Em relação a essa oscilação do estadual, às vezes sim, às vezes uma mudança no elenco, às vezes a constante mudança de comando técnico, né? Então isso acaba às vezes criando esse desencaixe, né? Tão normal no nosso futebol. Mas eu acho que também tem outros aspectos, né? O futebol brasileiro, de um modo geral, eu digo assim que muitas das vezes nós somos vítimas de nós mesmos, né? Porque você pega uma equipe, o Barra, por exemplo, que foi campeão catarinense, 3, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se a coisa a nível de resultado não acontecer, a pressão ela fica muito grande em função da expectativa que foi criada por ter sido campeão estadual. Então, às vezes, tu faz um estadual muito bom e ele acaba virando contra você na sequência porque a expectativa ela fica muito alta, né? Então, assim, eu acho que são muitos elementos que acabam contribuindo para que aconteça, né, essas oscilações entre campeonato estadual e competição nacional. Em relação aos objetivos do Floresta, eles são bem claros. Hoje eu até tive uma reunião com os atletas, né, e eu comecei essa reunião dizendo: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós precisamos ter claro aquilo que nós temos de objetivo dentro da competição. Nosso objetivo prioritário é a manutenção do clube na Série C do Campeonato Brasileiro de 2027. Na sequência, buscar novamente a classificação para a fase do acesso. Não adianta a gente falar que o objetivo é o acesso se a gente primeiro não passar por essas fases, né? Pela fase da manutenção e depois para a fase para você passar verdadeiramente para o momento em que você vai brigar pelo acesso. Então, assim, nós temos isso bem claro no nosso planejamento, fazer ali 18 pontos para ter a permanência garantida, depois buscar 27, 28 para buscar essa classificação, e aí isso acontecendo, nos credenciar novamente a brigar por esse tão sonhado acesso, que, repito, acredito que o Floresta, pós-consolidação na Série C, tende a cada temporada se aproximar cada vez mais desse tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. É isso. Leston, para a gente encerrar, eu não poderia deixar de perguntar isso. Copa do Mundo, tá esse negócio. Vai Neymar, fica Neymar, né? Para você, na sua visão técnica, né? Técnica, você levaria o Neymar para a Copa do Mundo ou não? Eu, particularmente, já deixo minha opinião. Ele estando ali bem fisicamente e jogando, tendo uma sequência de jogos, eu levaria. Mas nessa condição, cara, não tem como. Acho que a cabeça do treinador fica: cara, como é que eu vou levar um cara que nem está jogando direito no clube que ele está atuando, né? Como é que fica a cabeça dos outros atletas também que poderiam ser convocados? Como é que fica a cabeça do treinador, Leston, pelo amor de Deus? Eu tenho comigo que jogador bom é jogador em condição, né? E, obviamente, que em plena condição, o Neymar dos últimos anos, talvez mais do que da última década, é a nossa principal referência técnica. Mas essa coisa do estar bem, já estamos há quase ou mais de 3 anos nessa expectativa, né? Então, hoje é até perigoso, né? Porque a gente fala as coisas na internet hoje, essa coisa fica gravada, daqui 6 meses acontece diferente e acaba viralizando, né? Mas é muito pouco provável que em 2 meses ele se coloque numa condição que nós estamos há mais de 3 anos esperando e torcendo, né? Até por ser a nossa maior referência técnica. Eu gostaria, sim, de ver o Neymar jogando a Copa do Mundo pelo Brasil. Acredito que o Brasil tem mais possibilidades com o Neymar em plenas condições, mas acho pouco provável que isso vá acontecer, baseado no histórico dos últimos 3 anos, em que o atleta vem tendo muitas dificuldades clínicas e físicas. Concordo contigo, Lester. Concordo contigo. Vou nesse mesmo pensamento também. Cara, não tem condições. Eu assisti o jogo agora, recentemente, Corinthians e Santos. Acho que nem o corpo do Neymar tá obedecendo, né? Porque ele pensa fazer uma coisa, o corpo não vai, né?
tem esse negócio de controle de carga agora também. Pô, é complicado, ele não consegue jogar 2, 3 jogos muito seguidos. difícil, assim, é muito difícil a gente avaliar de fora a distância, mas a exigência do jogo, o Neymar é um atleta que joga em alto nível há muitos anos, né? E além de jogar em alto nível, é um cara que, durante praticamente que toda a sua carreira, teve uma rotina fora do padrão, até em função do que ele representou em publicidade, enfim. Então, sobre esse atleta, foi exigido uma carga muito alta, e eu acredito que hoje seja reflexo disso. Talvez o corpo dele está cobrando, né, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele carregou de exigência, não só dentro de campo, mas também com seus compromissos comerciais ao longo de toda a sua carreira jogando no mais alto nível. É verdade, tem isso também, né? Esse extracampo também do Neymar sempre exigiu um pouco mais dele, né? Sempre é complicado. Leste, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. A gente deseja muito sucesso para você, né? Já é sua terceira passagem, seu terceiro ano aí pelo Floresta, acredito eu, né? Aliás, É a terceira ano. passagem. É a terceira passagem, né? Mas está indo agora para o segundo ano, desde quando voltou, né? Segundo ano. A gente deseja sucesso e para o Floresta também possa fazer uma boa Série C e possa brigar novamente pelo acesso e quem sabe esse ano aí com êxito, né? Possa subir para a Série B. Vamos esperar isso. Valeu demais, viu? Muito obrigado. Obrigado, sempre um prazer, né, falar com vocês e é isso. O Floresta mais uma vez representa o estado do Ceará na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C e tomara que nós tenhamos aí ao longo da disputa motivos para que a gente possa estar celebrando, né, em prol do futebol cearense, em prol do Floresta, obviamente, e me coloco sempre à disposição de vocês. Foi um prazer, né, mais uma vez falar contigo, falar com o Jota Vasconcelos e sempre à disposição. Valeu demais, Leston. Bom descanso para você, meu amigo. Boa noite. Um abraço, Obrigado. Leston. Sucesso. Um abraço.